Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. As leituras de hoje de Sofonias, no capítulo 3, e do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos confrontam com uma verdade evangélica essencial. A conversão autêntica, irmãos, e a primazia da obediência sobre a mera profissão de fé. A primeira leitura nos traz a voz do profeta Sofonias, que se dirige a uma Jerusalém contaminada pelo pecado e pela negligência. Ele a chama de cidade rebelde, maculada e opressora, irmãos. A acusação é grave. Ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana. Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção. Não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Sofonias está denunciando a teimosia e a falta de confiança em Deus. Esta é uma falha fundamental, irmãos. A igreja nos ensina que a fé, ou seja, a confiança total em Deus, é a virtude teologal basilar, sem a qual é impossível agradarmos a Ele. A cidade é rebelde porque se recusa a ser corrigida, desprezando a pedagogia divina que visa sempre a salvação. No entanto, a mensagem profética não termina na condenação. Ela aponta para a esperança da restauração. O Senhor promete: darei aos povos nesse tempo lábios purificados para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. O lábio puro, ou a língua purificada, é a graça da conversão. É a purificação da fala, por extensão do próprio coração, permitindo que a nossa oração, o nosso culto, sejam verdadeiramente unificados, servindo a Deus com um só coração. Isto prefigura a unidade da nossa igreja, onde todos os povos purificados pelo batismo e pela graça invocam um único Deus. Vejam, e o que resulta essa purificação? A formação do resto de Israel. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Esta é a virtude que Deus valoriza, irmãos, ou seja, a humildade e a pobreza de espírito. É a humildade que nos permite reconhecer sempre a nossa dependência de Deus, e a pobreza que nos torna disponíveis para acolher e corresponder à sua graça. A teimosia de Jerusalém é substituída pela docilidade e confiança do resto, que é a semente da igreja. Hoje, no Evangelho de Mateus, irmãos, Jesus nos apresenta a parábola dos dois filhos, um texto que serve como um espelho para a nossa própria vida de fé. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Esta parábola é o cerne da nossa reflexão. Nossa igreja, irmãos, desde os primeiros séculos, nos ensinou que a fé deve ser operante, ou seja, demonstrada por obras de caridade, não pura e simplesmente doações materiais para aqueles que mais necessitam. Não é apenas isso, mas a caridade em tudo aquilo que realizamos. Não basta dizermos sim, Senhor, se isso vier vazio de conteúdo prático. O segundo filho representa aqueles que, como os líderes religiosos criticados por Jesus em sua época, são zelosos na aparência da piedade, mas nas palavras corretas, no ritualístico, da vida cotidiana na igreja, mas cujas as ações não correspondem à vontade de Deus no mundo normal. O primeiro filho, por outro lado, representa o pecador que, em um primeiro momento, rejeita o chamado de Deus. Ele diz: não quero. Mas que por meio do arrependimento, irmãos, se converte e passa a fazer a vontade do Pai. O Senhor conclui a parábola com uma declaração chocante para a sua audiência. Os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Por quê? Porque essas pessoas, embora vivendo abertamente no pecado,
o não quero inicial delas foram totalmente transformados pela conversão. Foram capazes de aceitar o arrependimento e a pregação que João Batista realizava, que apontava para a vontade de Deus, e assim então brotou a verdadeira conversão. Elas fizeram a vontade do Pai, mesmo que de forma tardia. Os líderes religiosos, por suas vezes, ficaram presos na sua autojustificação e não se arrependeram. Não deram o primeiro passo prático da obediência. A palavra de Deus hoje, então, nos oferece uma síntese perfeita da nossa vida cristã e de como ela tem que ser. O arrependimento do primeiro filho é a porta de entrada para o reino dos céus, irmãos. É o que o catecismo da Igreja Católica vai chamar de conversão interior, metanoia, um reorientar de toda a nossa vida para Deus. Não importa quão longe tenhamos ido ou quão teimosos tenhamos sido, ou quão pecadores nós fomos, a graça de Deus torna o nosso não quero em um eu vou. O resto, humilde e pobre de Sofonias, é o modelo do discipulado, modelo de discípulo. A humildade destrói a soberba em todas as circunstâncias. A raiz de todo o pecado sempre vai ser a soberba. Então a humildade é a virtude que nos permite aceitar a correção e a disciplina de Deus, ao contrário da Jerusalém rebelde. A obediência final do primeiro filho é o que nos salva, irmão. A nossa fé não se expressa apenas no credo que recitamos na missa, mas no trabalho cotidiano na vinha do Senhor. Esse trabalho é a caridade, a justiça, a misericórdia e a luta contra o pecado em nossas vidas todo santo dia. Não sejamos como o segundo filho que promete, mas não cumpre. Busquemos a pureza de coração, de lábios, a humildade do resto fiel para que as nossas ações deem testemunho da nossa fé. Que o Senhor te conceda e me conceda essa graça de dizer sim com a vida, ainda que em momentos dizemos não com os lábios, e que desse não possamos nos arrepender com prontidão e humildade de quem deseja verdadeiramente fazer a sua vontade. Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.